Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. E na aula de hoje a gente vai finalizar a parte das organelas citoplasmáticas membranosas, ok? E para a próxima aula a gente vai falar de núcleo e de algumas organelas que não são membranosas. Então, os lisossomos, eles são vesículas membranosas que elas são produzidas a partir do complexo golgiense, tá? O liso de lisossomos vem do grego, que significa lise, tá? Que significa quebra, certo? E aí está relacionado com a função justamente dessa organela, que é realizar a digestão intracelular. Essa organela ela vai conter uma série de enzimas digestivas, como por exemplo, nucleases, que vão quebrar ácidos nucleicos, que são encontrados no DNA e no RNA. Você pode encontrar proteases, que você vai estar encontrando, que vão ser responsáveis por digerir proteínas, ok? E a estrutura de um lisossomo é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo na imagem, ok? É uma cavidade, uma estrutura, uma vesícula membranosa, ok? Similar à membrana plasmática, e o conteúdo dela vai estar cheio de enzimas digestivas. Eles podem estar realizando a digestão autofágica, que é quando eles digerem parte da célula, da própria célula, mas não a célula inteira. Por exemplo, eles vão estar fazendo digestão de alguma organela velha ou alguma organela com defeito, certo? Ele pode ter também função heterofágica, que é quando eles digerem materiais que foram capturados por fagocitose ou pinocitose, ou seja, tudo que ele digere que veio de fora da célula, tá? A gente classifica como heterofagia, ok? Uma outra função que os lisossomos exercem também é de autólise, também chamada de apoptose, que é a digestão da célula inteira. Quando a gente fala em apoptose, a gente está falando em morte programada da célula, ok? E a gente vai ter algumas situações em que vai ocorrer essa morte programada. Por exemplo, a regressão da cauda dos girinos no desenvolvimento dele para se tornar um sapo, ok? A regressão das membranas interdigitais, que acontece na maioria dos mamíferos. A gente, quando está na nossa fase embrionária, a gente apresenta a membrana entre os dedos, tá? Só que quando a gente nasce, nós não apresentamos essas membranas. E aí, isso é um resultado de uma autólise, ok? A célula se programa para realizar a digestão dessas regiões, ok? Para formar a estrutura corretamente, tá? E uma observação interessante é que as células vegetais elas não vão apresentar lisossomos, vão ser os vacúolos delas que vão apresentar essa função digestiva. Os peroxomos, eles também são bolsas membranosas, eles são vesículas membranosas, esféricas, certo? E que também se originam do complexo golgiense. Só que eles vão diferenciar em termos de função em relação aos lisossomos. Por quê? Eles vão conter enzimas, que são oxidases e catalases, tá? Que vai ter basicamente a função de degradar o peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada, certo? Que ela é tóxica para as nossas células. E ele vai ter a função de oxidar ácidos graxos, ok? Que é a menor unidade dos lipídios, para quem não se recorda. Que aí a função disso aí é possibilitar que a gente tenha uma fonte extra de energia, tá? Normalmente, quando os peroxisomos eles são os peroxissomos que são encontrados no fígado, eles vão estar participando da síntese do colesterol, tá? E da produção da bile, que eles vão atuar quebrando o colesterol de um tipo em outro, tá? Ou quebrando o colesterol para a produção da bile, certo? E aí essa reação de degradação do peróxido de hidrogênio, basicamente você vai estar formando água e oxigênio, que são duas substâncias que não são tóxicas para a nossa célula e que são até aproveitáveis por nossa célula. Já as mitocôndrias, elas são organelas em formato de bastonete, tá? Em que elas vão apresentar duas membranas lipoproteicas, uma mais externa e uma mais interna, certo? Apresentando crista mitocondrial, que são essas invaginações que vocês observam aqui no interior dela, a segunda membrana que forma essas cristas mitocondriais, ok? Que vai apresentar que essa crista, o interior dessa crista, ele vai ser dotado de um líquido viscoso com uma grande quantidade de enzimas, um DNA próprio, ribossomo e RNA, certo? Sendo que a função da mitocôndria é basicamente respiração celular, produção de algumas substâncias a partir de colesterol e armazenar íons de cálcio para o uso da própria célula. Já os plastos, eles são um grupo de organelas presentes exclusivamente em plantas e em algas, certo? Que se subdividem em três grupos basicamente, que são os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos.
Os cromoplastos, eles vão ter a função de armazenar pigmentos que vão dar alguma coloração, algum tom à planta. Os leucoplastos, eles têm a função de armazenar substâncias mais energéticas, como por exemplo o amido. Ele é armazenado em algumas situações dentro dos leucoplastos. Já o cloroplasto, ele vai ter uma função específica que é de captar a luz do sol. Isso vai acontecer porque ele apresenta um pigmento chamado clorofila, ok? Que confere a coloração verde, esverdeada às plantas, certo? E esse pigmento ele tem capacidade de reter a luz solar. E isso possibilita que esse cloroplástico ele realize a fotossíntese, que é basicamente o processo em que a planta vai estar utilizando gás carbônico, água e a luz do sol, que ele foi captado pelo pigmento, certo? Para formar a glicose e o oxigênio. Já os arcôlos, eles são organelas membranosas que eles podem apresentar uma série de variações, mas de uma maneira geral eles costumam ocupar 80% do volume de uma célula, ok? Eles podem ser encontrados tanto em células vegetais quanto em alguns organismos eucariotos unicelulares. Normalmente esses vacúolos eles podem apresentar uma solução aquosa ácida, que ela vai conter sais minerais, açúcares, aminoácidos, proteínas, certo? E ele vai apresentar uma diversidade de funções a depender do tipo de vegetal e a depender de onde nesse vegetal ele vai estar sendo encontrado. Que está relacionado à regulação da pressão osmótica, que nesse caso eles são chamados de vacúolos pulsáteis, certo? Eles vão manter em equilíbrio a quantidade de água dentro da célula. Eles podem armazenar algumas substâncias que seja útil posteriormente na célula, que aí nesse caso eles são vacúolos de armazenamento, certo? Eles podem também ser reservatórios de substâncias que são prejudiciais. Pode participar da digestão intracelular, e aí nesse caso a gente denomina eles como vacúolo digestivo, ok? E aí ele substitui a função que o lisossomo tem nas células eucarióticas, nas células animais, perdão. E ele também pode servir de reservatório de pigmentos como antocianinas, tá? Que vão conferir algum grau de pigmentação à planta, só que é inferior à função dos cromoplastos. Sendo que, em alguns casos, o vacúolo ainda pode armazenar substâncias chamadas drusas e ráfides, tá? Que vão estar relacionadas com a defesa contra a herbivoria. É basicamente ele acumulando substância tóxica para se proteger de ser predado por algum animal herbívoro. Bom, gente, a aula de hoje foi até aí e eu peço que vocês façam atividade do módulo de Biologia, tá? Biologia 1, conforme as páginas que estão indicadas aí para você. E bom estudo, até a próxima aula.